O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Que Deus abençoe e guarde a todos, vocês que aqui estão, hoje nesse dia quente aqui no santuário. Esses dias de quinta para cá tem ficado um calor. Socorro! Eu não sei como é que vocês estão dando conta de blusa, mas Deus sabe. Sejam bem-vindos, e você que nos acompanha também pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Caríssimos, caríssimas, hoje, de modo bem específico, nós rezaremos na liturgia eucarística a oração eucarística número 5, a oração eucarística para o Congresso de Manaus. Ela vem relatar uma coisa bem particular. O Senhor que quis viver conosco, falar conosco em Cristo e permanece conosco ao longo de nossa caminhada. É uma oração bem simples e particularmente muito bonita. E ela retrata uma coisa bem simples. Ele que quis vir ao nosso encontro, falou, fala e continua conosco. Mas é importante que nós tenhamos a atenção para não cometermos alguns erros básicos e repetidos. Os erros básicos e repetidos que estão bem expressos nessa primeira expressão do versículo 25, capítulo 11 de Mateus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Me cansei de ouvir inúmeras falas a respeito deste versículo, como se estivesse somente o Senhor nosso Jesus Cristo se referindo aos poderosos de seu tempo, os homens da lei. Mas com o passar do tempo, percebi que, na verdade, os sábios e entendidos, a quem foram escondidas as coisas, e que por causa deles foi revelado aos pequeninos, não são simplesmente aqueles homens com quem Jesus dialoga. E isso se comprova a partir do próprio capítulo 11 de Mateus. Versículos antes, ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum, essas cidades, foram os lugares aonde Jesus, caminhando,
curou cegos, curou a sogra de Pedro, auxiliou tantas outras pessoas. Tem outros relatos, não vou me preocupar em citar cada um deles, até porque cada um de nós pode pegar a sua Bíblia em casa, no capítulo 11, e dar uma boa lida que vai fazer muito bem a si e também aos outros. Foram os lugares onde Jesus passou. Foram os lugares onde eles viram tudo que Jesus realizou. Eles viram. Presenciaram. E ali existiam várias outras pessoas. Não existiam somente aqueles que tinham poder ou que eram entendidos da lei. Existiam outros. Então não eram somente os poderosos, nem mesmo aos doutores da lei. E também não está se referindo só àquele tempo. Fala também no hoje. E esse é um grande problema. Nós não colocamos o evangelho no hoje. Ou é algo tão distante, ou é algo para os outros. Percebamos. Ele, ao dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e por aí vai, ele está dizendo, vocês que viram tantas coisas, não enxergaram. E Mateus, ao escrever esse texto, ele está dando um ensinamento para a igreja, para nós, para discípulos de Jesus. Será que nós somos os sábios e entendidos que não percebem aquilo que ele já realizou ao longo de nossa caminhada? Porque nós pensamos no processo de conversão, nós pensamos no processo de ser cristão, no viver cristão, nós pensamos em ser igreja simplesmente a partir de uma ótica. Dizer que Jesus é o meu Senhor. Mas no tempo presente, tantos falam isso, mas não enxergam o que ele já fez. No tempo presente, alguns outros tantos podem ser entendidos e sábios, mas não entendem o que realmente significa ser esses pequeninos. Ser os pequeninos não é simplesmente ser aqueles que estão marginalizados. Ser os pequeninos, no tempo presente, são todos aqueles que, ao perceberem o Senhor que caminha na sua história, que quer com eles falar, quer com eles permanecer, se coloca numa condição de quem tem sempre o que aprender. Tem sempre algo a mudar. E daí, então, aquilo que passa a ser um mero discurso, porque, na verdade, fala-se de Jesus, conversa-se sobre Jesus, escreve-se sobre Jesus, mas não se dá o passo fundamental. Me permitam usar um exemplo. Vocês conhecem o Joaquim? Conhecem? O Joaquim, primo de meu pai Genário? Conhecem? Não? Que isso? Como vocês vão poder falar de Joaquim se vocês nem sabem quem ele é? Eu posso fazer um discurso imenso sobre Joaquim. É um nome fictício, tá certo? Eu posso fazer um discurso imenso com qualidades ou defeitos. Aí um dia que vocês encontrarem com Joaquim, eu sou o Joaquim, primo do Genaro, pai do Wagner. Se foi um discurso muito, exaltando as qualidades do Joaquim, o que vai acontecer? Você é o Joaquim. Já ouvi falar muito de você.
Aí vocês, ao conviverem com Joaquim, veem que é um traste, salafrário, sem vergonha, que não vale nada. Gente, deixar claro, não sei se meu pai tem um primo chamado Joaquim, tá? Foi o nome que veio aqui agora. Agora, eu posso fazer um discurso e falar do Joaquim da pior maneira possível. À medida com que vocês, então, se encontrarem um dia com Joaquim, primo do Genaro, pai do Wagner, eu falei, não mexe muito com essa pessoa, não, que não é uma pessoa muito boa, não. O fulano falou dele, não me dá muita confiança, não. Aí, com o passar do tempo, vocês vão convivendo com Joaquim. Eu não entendi por que fulano falou dele desse jeito. É uma pessoa tão boa. Isso nunca aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Né? Já aconteceu com você, minha filha? Já aconteceu comigo também. Com eles, não. Não sei por quê. Eu não estou querendo fazer piada. É porque a gente já faz uma piada no cotidiano justamente com esses gestos. Não é à toa que Jesus está dizendo aqui, tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É muito simples isso que está. Se eu sou sábio e entendido demais, eu posso fazer inúmeros discursos sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme o discurso que nós fizermos, e isso não está acontecendo no tempo presente, nós afastamos pessoas ou atraímos pessoas justamente porque nós falamos de modo equivocado. Alguns se aproximam e se frustram porque ao se encontrarem com aqueles outros que falam de Jesus de um modo inadequado, colocam sim um fardo ou um jugo. E aí está interessante. O termo jugo aqui está mais relacionado à vivência da Escritura, ao ensinamento da Escritura, do que realmente aquela cangaia ou aquele jugo que a gente vê nos desenhos antigos ou nos filmes antigos, por exemplo, do Mazzaropi. Você não conhece Mazzaropi, não. Você conhece Mazzaropi? Menina, você tem salvação. Porque Mazzaropi é bom, gente. Dos bois que carregavam aquele instrumento, é cangaia, eu acho. Não é um fardo no sentido somente de colocar peso, mas está relacionado exatamente a falava-se tanto da Escritura de tantos modos que ela se tornava um peso e não um caminho de vida. E por aí, falava-se do Pai de modo inadequado. E hoje nós precisamos ter atenção se o nosso relacionamento com Jesus Cristo leva em consideração um fato muito simples. Se nós falamos mais dos discursos que escutamos, ou se nós somos aqueles que, ao contrário de Corazim, Betsaida, ou outros tantos lugares, ou podemos, inclusive, pensar em outras pessoas que viram que o Senhor fez em suas vidas e não foram capazes de acolhê-lo nem segui-lo. E dão a conhecer a Jesus Cristo de modo inadequado. E fazem com que o jugo da Escritura se torne insuportável. Mas tomemos também cuidado. Porque podemos correr a tendência e o erro, a tendência de cair no erro, de não falar do modo que se deve e tornar uma coisa tão xoxa e tão sem fundamento que não tem porquê realmente escutarmos a Jesus Cristo. O que também está acontecendo hoje. No fato simples e objetivo do que quero partilhar com vocês é que nós não podemos pensar em falar de Jesus Cristo simplesmente segundo a nossa carne. Segundo aquilo que diz a carta aos Romanos.
Aí, obviamente, alguns vão dizer assim, mas como assim, padre? A carne é a situação do pecado? Eu estou sendo bem jocoso mesmo. E aí, obviamente, nós já ligamos em situações de moralidade sexual. Mas, na verdade, não é só isso. Deus não nos reduz a uma parte do corpo, Deus olha para nós por inteiro. Vós não viveis segundo a carne. Aqui o ensinamento de Paulo, na carta aos Romanos, versículo 9 do capítulo 8, está intimamente ligado à compreensão de que carne está mais em oposição ao espírito. Bom, o que isso significa? O homem que vive segundo a carne é o homem que olha para si, vive somente suas vontades, ignora os outros, não tem a piedade, portanto, não conhece a Deus como seu Senhor, e daí de modo muito simples. O mundo está segundo a medida do seu querer, da sua vontade, da sua carne. E quando Paulo está dizendo, vós não viveis segundo a carne, vós não viveis segundo a vontade, somente segundo a ótica do que vocês querem e segundo o que vocês conseguem compreender. Vocês vivem segundo o Espírito, sim. E viver segundo o Espírito é colocar-se na dinâmica de seguir a Jesus Cristo, perceber o que Ele realiza em todos nós e através de nós, e colocar o seu ensinamento sobre os seus ombros, o ensinamento da Escritura, e perceber que a vida se torna mais leve, não porque as coisas deixam de ter o peso e a importância que têm. A observância dos mandamentos não é relativizada, mas porque a gente entende o motivo de fazer aquilo, de viver aquilo. De uma maneira mais simples, talvez eu consiga entender e traduzir isso. Eu não vou ver os meus pais depois de 2, 3 horas de estrada toda semana para ir e 2 e 3 horas para voltar, simplesmente porque eu tenho uma obrigação, mas é porque eu sei o que eles significam na minha vida. Isso não é peso, isso é consolação. De tal maneira que aí, então, viver segundo o Espírito não é porque eu tenho que observar alguma coisa de fora, é porque eu entendo a importância disso para a minha vida. Porque à medida com que eu assumo a palavra dele, a minha história pode significar mais para mim e para outros. Como aquela bela situação onde uma mãe, é pai? O pai está ali amparando a mãe de seu filho que está esperando, está ali tranquilo, ela está sentada, tranquilinha, na boa, ele estava sentado do lado dela por uma situação, deu lugar a outra pessoa, ficou ali, como o outro também hoje deu lugar a uma outra senhora que precisava. Muito obrigado a vocês pela generosidade e pela delicadeza que está fazendo falta no tempo presente. Mas o que leva uma mãe, como por exemplo a Bárbara, carregar aquele peso da criança que está no seu ventre e de todas as situações, porque ficar grávida deve ser uma coisa extremamente prazerosa, não tem problema nenhum, não sente nenhum desconforto, né, minha filha? Nenhum desconforto, nada. Torna-se algo leve por aquilo que se carrega e pelo valor que se tem, pelo valor que sabe que aquilo significa na própria história. E aí o espírito é esse. Porque Ele me amou tanto, eu vou fazer com que essa vida valha tudo para mim e para outros. E aí, então, como a vida de quem entende o sentido? Como a vida de quem sabe a importância dela, ou de alguém, ou de algo que é tão importante? Todos os dias, à medida com que a gente se debruça, a gente aprende mais um pouco. E aí, nós compreendemos que nós temos uma grande vontade de sermos poderosos, glamurosos, gloriosos, cheios de status, de poder e por aí vai. E quando nós nos encontramos com aquilo que é a profecia de Zacarias, aonde o rei ou a esperança de Israel, ao contrário de vir num Senhor todo-poderoso, cheio de exércitos, chega com um jumentinho ou com um burro, um jumento que é sinal de paz e que não está cheio de pompa. Nós não conseguimos entender justamente isso, que aquele que nos salva, ele não vem colocar o peso
mas vem ensinar a gente a viver. Aquele que nós esperamos que seja extremamente glorioso mostra sua glória no fato de se curvar até nós e olhar nos nossos olhos e nos indicar o caminho a seguir, não com a palavra, mas segurando por nossas mãos. Como fez na história, na narrativa bíblica em Cafarnaum, como fez com a mulher, com a sogra de Pedro, como fez com os discípulos e como quer fazer conosco. Então aí a oração eucarística tem muita consonância. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Novamente mande o teu Espírito Santo para que, com o pão e o vinho, nós nos alimentamos do pão e do vinho, sejamos no mundo aquilo que nós fomos chamados a ser, presença daquele que passou pela nossa história e nos ensinou o que realmente significa viver segundo a sua palavra, não colocando um peso pelas nossas narrativas na vida dos outros, mas ajudando a caminhar. Me perdoem se isso é decepcionante. Para aqueles que esperam que nós continuemos a falar simplesmente do Evangelho segundo uma concepção meramente socialista, me perdoem. O Evangelho não se reduz a isso. Mas também me perdoem aqueles que querem que caiamos no erro de falarmos somente de uma perspectiva moralista que não tem nenhum compromisso com a dignidade humana. Também decepciono a essas pessoas, porque o Senhor não veio para isso. Ele veio para nos pegar pelas mãos, nos ajudar a caminhar. Agora me perdoem. Nós estamos dispostos a perceber os traços de sua presença na nossa vida e caminhar com Ele para que sejamos realmente os pequeninos que vivem segundo o Espírito, não segundo uma determinada glória, mas segundo a profundidade de cada momento, reconhecendo a importância daquilo do qual nós participamos. E nós não participamos de qualquer coisa, nós só participamos da vida de Deus. Podemos falar de nosso Senhor Jesus Cristo exatamente como nós podemos falar do Joaquim, que eu usei como figura aqui agora. Falar de quem não conhecemos, com quem não nos relacionamos, segundo a narrativa de outras pessoas, e nunca segundo uma experiência de alguém que está tão próximo e se deixa encontrar. Como você tem vivido o seguimento a Jesus Cristo?